Revista Espírita. Segundo ano, 1859. Jornal de Estudos Psicológicos. Publicada sob a direção de Allan Kardec. Junho de 1859. Variedades. A Princesa de Rebimini. Extraído do Courrier de Paris de maio de 1859. Sabeis que todos os sonâmbulos, todas as mesas girantes, todos os pássaros magnetizados, todos os lápis simpáticos e todos os tiradores de cartas predisseram a guerra desde há muito tempo. Profecias nesse sentido foram feitas a uma multidão de personagens importantes que, fingindo tratar muito ligeiramente essas supostas revelações do mundo sobrenatural, não deixaram de ficar muito preocupados com elas. De nossa parte, sem decidir a questão num sentido nem no outro, e achando, aliás, que, ali onde o próprio François Arago duvidava, é menos permitido não se pronunciar, limitar-nos-emos a contar, sem comentários, alguns fatos dos quais fomos testemunhas. Há 8 dias, fomos convidados para uma noite espírita, na casa do Barão G. Na hora indicada, todos os convidados, em número de 12 somente, se achavam ao redor da mesa milagrosa, uma simples mesa de mogno, de resto, e sobre a qual, no momento, servira-se o chá e os sanduíches de rigor. Desses 12 convivas, devemos nos apressar em proclamá-lo, nenhum poderia, razoavelmente, incorrer na censura de charlatanismo. O senhor da casa, que conta ministros em seus parentes próximos, pertence a uma grande família estrangeira. Quanto aos seus fiéis, se compunham de 2 distintos oficiais ingleses, um oficial da marinha francesa, um príncipe russo muito conhecido, um médico muito hábil, um milionário, um secretário de embaixada e 2 ou 3 figurões dos subúrbios Saint-Germain. Éramos o único profano entre esses ilustres do espiritismo, mas, em nossa qualidade de cronista parisiense, e cético por dever, não poderíamos ser acusado de credulidade exagerada. A reunião em questão não poderia ser considerada o jogo de uma comédia, e que comédia? Uma comédia inútil e ridícula, sem a qual cada um teria, voluntariamente, aceito, ao mesmo tempo, o papel de mistificador e de mistificado. Isso não é admissível. E, de resto, com que objetivo? Com qual interesse? Isso era o caso ou jamais se perguntar, quem engana aqui? Não, ali não havia nem má fé, nem loucura. Coloquemos, se quiserdes, que houvera caso. É tudo o que a nossa consciência nos permite conceder-vos. Ora, eis o que se passou. Depois de haver interrogado o espírito sobre 1000 coisas, se lhe perguntou se as esperanças de paz, que pareciam então muito fortes, eram fundadas. Não, respondeu muito distintamente em 2 vezes diferentes. Teremos, pois, a guerra. Certamente. Quando isso? Em 8 dias. Entretanto, o Congresso não se reúne senão no próximo mês. Isso adia para muito longe as eventualidades de um começo de hostilidades. Não haverá Congresso. Por quê? A Áustria o recusará. E qual será a causa que triunfará? A da justiça e do bom direito, a da França. E a guerra, que será ela? Curta e gloriosa. Isso nos traz à memória um outro fato do mesmo gênero, que se passou igualmente sob os nossos olhos há alguns anos. Recorda-se que, quando da Guerra da Crimeia, o imperador Nicolau chamou para a Rússia todos aqueles de seus súditos que habitavam a França, sob pena, para estes, de verem confiscados os seus bens, recusando-se a atender essa ordem. Estávamos então em Sache, em Leipzig, onde se tomava, como por toda parte, um vivo interesse pela campanha que vinha de começar. Um dia, recebemos o bilhete seguinte.
Estou aqui por algumas horas somente, vinde ver-me, Hotel de Pologni, número 13. Princesa de Rebnini. Conheceremos muito a princesa Sophie de Rebnini, uma mulher encantadora e distinta, cuja história era todo um romance, que escreveremos um dia, e que muito queria nos chamar seu amigo. Apressamo-nos, pois, em atender seu amável convite, tão agradavelmente surpreso quanto encantado pela sua passagem por Leipzig. Era um domingo, um 13, e o tempo estava naturalmente cinza e triste, como ocorre sempre nessa parte da Sache. Encontramos a princesa em sua casa, mais graciosa e mais espiritual que nunca, somente um pouco pálida, um pouco melancólica. Fizemos-lhe essa observação. De início, nos respondeu ela, parti como uma bomba, era o caso, uma vez que eis-nos em guerra, e estou um pouco cansada com o meu modo de viagem. Em seguida, se bem que sejamos agora inimigos, não vos esconderei que vou deixar Paris com pesar. Há muito que me considerava quase como francesa, e a ordem do imperador me faz romper com um velho e doce hábito. Por que não permanecestes tranquilamente em vosso lindo apartamento da rua Rumfort? Por que me cortariam as mesadas? Pois bem, não tendes, pois, entre nós, numerosos e bons amigos. Sim, pelo menos o creio, mas, em minha idade, uma mulher não gosta de deixar tomar hipoteca sobre si. Os interesses a pagar ultrapassam, frequentemente, o valor do capital. Ah, se fora velha, seria outra coisa, mas, então, não se me emprestaria mais. E nessa altura a princesa mudou de conversação. Ora essa, disse-nos ela, sabeis que sou de uma natureza bastante absorvente. Não conheço aqui viva alma. Posso contar convosco para todo o dia? A resposta que demos é fácil de adivinhar. A uma hora, o sino se fez ouvir no pátio e dissemos para jantar na mesa redonda do hotel. Todo o mundo falava, nesse momento, da guerra e das mesas girantes. No que concerne à guerra, a princesa estava segura de que a frota anglo-francesa seria destruída no Mar Negro, e ela se encarregaria bravamente de ir incendiá-la, ela mesma, se o imperador Nicolau quisesse lhe confiar essa missão delicada e perigosa. No que concerne às mesas girantes, sua fé era menos robusta, e nos propôs fazer, com ela e outro dos nossos amigos, que lhe apresentáramos na sobremesa, algumas experiências. Remontamos, pois, ao seu quarto, se nos serviu o café, e, como chovesse, passamos nossa tarde interrogando uma mesinha de centro, que ainda vemos daqui. E a mim? Perguntou de repente a princesa, nada tens a me dizer? Não. Por quê? A mesa bateu 13 pancadas. Ora, lembre-se que eram 13, e o quarto da senhora de Rebnini tinha o número 13. Isso quer dizer que o número 13 me é fatal? Repetiu a princesa que tinha um pouco a superstição dessa cifra. Sim. Fez a mesa. Não importa. Sou um Bayard do gênero feminino e tu podes falar, sem medo, o que possas ter o que anunciar. Interrogamos a mesinha de centro, que persistia de início em sua prudente reserva, mas da qual, entretanto, acabamos por arrancar as palavras seguintes. Doente 8 dias. Paris, morte violenta. A princesa se portou muito bem, ela acabava de deixar Paris e não esperava voltar, por muito tempo a Franca. A profecia da mesa era, pois, ao menos absurda sobre os 3 primeiros pontos. Quanto ao último, é inútil acrescentar que não quisemos mesmo nele nos deter. A princesa deveria partir às 8 horas da noite, pelo trem de Dresde, a fim de chegar, no segundo dia depois pela manhã, a Varsóvia, mas ela perdeu o trem. Minha fé,
disse-nos ela, vou deixar minhas bagagens aqui e tomarei o trem de 4 horas da manhã. Então, ides reentrar no hotel para dormir? Vou nele reentrar, mas não me deitarei. Assistirei do alto da loja dos estrangeiros ao baile dessa noite. Quereis servir-me de cavalheiro? O hotel de Pologny, cujos vastos e magníficos salões não contêm menos de 2.000 pessoas, dá quase cada dia, verão como inverno, um grande baile, organizado por qualquer sociedade da cidade, mas ao qual é reservado, para assistirem do alto de uma galeria particular, aqueles viajores desejosos de gozar de um golpe de vista que é muito animado, e da música, que é excelente. De resto, na Alemanha, nunca esquecem os estrangeiros, por toda parte tem lugar reservado, o que explica por que os alemães que vêm a Paris, pela primeira vez, perguntam sempre, nos teatros e nos concertos da Loge des Étrangers. O dia que se trata, o baile estava muito brilhante, e a princesa, se bem que uma simples espectadora, nele tomou um verdadeiro prazer. Também, ela havia esquecido a mesinha de centro e sua sinistra predição, quando um dos garçons do hotel levou-lhe um telegrama que acabara de chegar para ela. Este despacho estava concebido nestes termos: Senhora Rebimini, Hotel de Pologny, Leipzig, presença indispensável, Paris, interesses graves. E trazia a assinatura do homem de negócios da princesa. Algumas horas mais tarde, esta retomava o caminho de Pologny, em lugar de subir no trem de Dresde. 8 horas depois, soubemos que ela estava morta. Pauline Boyet,